Bom, pessoal, boa noite então, para quem está presente aí. A gente vai começar mais uma reunião aqui do grupo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília. E hoje a nossa temática aí, a gente vai trabalhar com como é que o homem saiu das árvores e chegou até nós. Na realidade não vai ser eu, vai ser o Jonas que vai explicar isso, né? Como é que o homem virou de macaco para homem? Tem como... Aliás, tem como fazer isso, né? Brincadeira, viu? Hoje a gente vai trabalhar com um dos temas mais interessantes aí principalmente dessa relação entre fé e ciência. É um dos temas interessantes, um dos temas que surge um monte de dúvida, um monte de questão. Isso que eu acabei de falar, inclusive, é uma brincadeira, mas assim, é uma brincadeira do nosso meio. A gente sabe como é que é essa brincadeira, mas tem muita gente que ainda leva a sério, ainda pergunta essas questões ainda, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho nessa reunião de hoje com o Jonatas para falar sobre teoria da evolução. Vai ser duas reuniões sequenciais, ou seja, hoje, daqui a 15 dias também a gente vai ter uma outra reunião com ele também, tá? Toda terça-feira, aliás, a cada 15 dias, terça-feira às 20 horas, e é isso que nós vamos trabalhar hoje, tá? Vamos então, antes da gente começar começando mesmo, vamos fazer uma oração e a gente já vai iniciar. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado, te damos graças, Senhor, pela noite, te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Nos abençoe, abre os nossos entendimentos, para que nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra e um pouco mais da tua criação. Abençoe, Senhor, o Jonas, que vai nos ensinar um pouquinho mais. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, é isso. Jonathan, fica à vontade, caso queira se apresentar e tudo mais, para quem não te conhece ainda. E bem-vindo aos outros que estão por aí também. Tá certo, vou começar aqui então. Bem, então, vou me apresentar porque, na verdade, eu sou uma das pessoas que consigo ver muito pouco aqui, né? Nesses últimos tempos, porque eu estava falando com o Alexandre antes de começar, a... antes do pessoal entrar, né? Terça-feira é um dia muito ruim para mim. Mas, tudo bem, né? Espero aí que vocês tenham tendo bons proveitos aí. Eu, vez ou outra, consigo assistir alguma coisa no YouTube, alguma coisa. Mas tudo bem. Eu sou biólogo de formação e fiz meu mestrado e estou concluindo meu doutorado em biologia molecular lá pela Universidade de Brasília. E, na verdade, não trabalho diretamente com essa parte de evolução, mas eu trabalho com proteínas e dobramento de proteínas, trabalho mais com a parte de biofísica, mas espero poder trazer alguma coisa para vocês aqui. E o primeiro problema dessa apresentação é porque o Alexandre falou que eu podia falar da forma que eu quisesse, sabe? E aí, isso normalmente é um problema, Alexandre. Você não pode me dar liberdade para falar as coisas. Tô brincando. Na verdade, como eu não sei, imaginava que boa parte do público era um público, assim, não biólogo, né? E que hoje, essa primeira apresentação, eu queria fazer uma coisa mais talvez para trazer um pouco de base para a gente conseguir discutir melhor as coisas as coisas na segunda aula, sabe? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu botar aqui. Então, a ideia hoje, vocês me falam, vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo minha tela? Beleza, deixa eu ver aqui. Então, a ideia hoje é falar um pouco da história do pensamento evolutivo. E chegar até um certo momento ali para a gente ver como que o pensamento evolutivo foi chegando, foi caminhando, foi sendo construído e por meio de muitos trancos e barrancos, deixa eu voltar aqui, né? Muitos trancos e barrancos, né? Muita briga, muitos dados, muitas coisas sendo colocadas, tá bom? Então, eu não vou, obviamente,
descrever detalhadamente, porque levaria bem mais de uma hora para falar sobre a história do pensamento evolutivo de uma forma detalhada. Na biologia, a gente tem pelo menos uma matéria inteira de evolução, né, no semestre, né? Então, sim, vou tentar correr um pouco de como foi isso e para a gente conseguir ter a base para na próxima conseguir pensar um pouco melhor sobre alguns dados mais modernos, né? Bem, então vamos lá, né? Senta que lá vem a história. Esse meme eu acho ele, esse bom, né? Esse gifzinho, porque eu consigo saber qual é a idade das pessoas que estão assistindo, né? Não sei quantas pessoas já lembram disso aqui, mas alguém lembra disso aqui? Alguém já viu isso na vida? Ó, o Alexandre rindo ali no centro que lá vem a história do Castelo rá. Então é meio antigo. Então, assim, não sei qual a idade do Fábio aí, mas não sei se ele lembra isso. Algumas pessoas não vão saber. Bem, então vamos lá aqui. Vamos começar. Dentro do pensamento, assim, como eu falei, eu vou começar a partir daqui, né? Vou falar um pouco do fixismo, mas a ideia do pensamento evolutivo, de como o homem se formou, ele é algo desde que o homem é homem, né? Então ele vem discutindo, tem muito de Platão, Aristóteles, todas essas coisas, que inclusive influenciou bastante o fixismo, tá? Mas eu não vou começar por eles, eu também não vou, como da outra vez que eu falei aqui, eu falei um pouco sobre origem da vida, eu não vou entrar na parte da discussão também de origem da vida, só vou tocar muito superficialmente em alguns momentos, tá bom? Bem, então uma corrente muito forte sobre o pensamento de como eram os seres vivos, né? Era conhecido como o fixismo. E se acreditava que não havia, os seres vivos não sofriam alteração, né? Da forma ali que eles foram criados ali, eles se mantinham. Então eles basicamente não sofriam nenhuma alteração. Esse pensamento, ele era o pensamento de muitas pessoas ali, né? De 1700, era algo muito forte. Por exemplo, exemplos de pessoas que pensavam isso, né? Linnaeus, ele foi muito importante para a biologia, ele foi o criador da nomenclatura binomial, né? E a ideia até dele criar uma nomenclatura, criar a ideia de gênero, criar a ideia de espécie, era uma ideia porque que não carregava em si um pouco do fixismo, né? Que não havia mudança, né? Então você classificava eles ali dentro daqueles gêneros e você já estava ali, aquilo era meio que algo imutável, sabe? Aqueles seres estavam ali dentro daqueles negócios e não podia ter criação de novas espécies, esse tipo de coisa, né? E então, mas assim, apesar dessa base do fixismo, Linneu foi extremamente importante, né, para a gente começar a organizar os organismos em grupos, né, em classificações. Outro fixista, né, e que trouxe bastante dados era Cuvier, né, Georges Cuvier, e ele trazia uma ideia do catastrofismo. E ele sim acreditava que a vida havia surgido em um único momento na história, mas que houve catástrofes, né? Houve momentos, ele via a partir do registro fóssil isso, né? Via ali encontrava-se seres ali que não eram seres que você se via nos dias de hoje, né? Então, a ideia dele é que assim, havia tido uma criação, um surgimento em algum momento da história dali da vida e que essas catástrofes reduziam, né, o número de organismos existentes, de espécies existentes. Então, esse pensamento dele até dava uma ideia de que estava havendo um decréscimo ali, né, nos organismos, né? Porque se você tem toda uma criação de uma vez e seres que vão sumindo, né? Então está tendo um decréscimo ali nos organismos existentes, né? Outro fixista ali que também foi um exemplo, né, bastante famoso é o Luiz Agassiz,
Esse cara é bem interessante, ele inclusive veio trabalhar aqui no Brasil, né, durante um tempo, ele fez parte das análises e pesquisas dele aqui no Brasil, e ele tinha uma ideia de catástrofes seguidas de criação, né? Momentos de catástrofes, depois criação, catástrofe, criação, e cada vez mais que havia isso, aumentava o grau de complexidade dos organismos. Então teve lá a era dos peixes, eras dos répteis, dos mamíferos, dos homens, tá? E ele também teve bastante pesquisa assim com relação, ele tinha problemas com miscigenação de raças, ele quando ele veio aqui no Brasil ele falou bastante disso também. Ele achava que Deus ali havia colocado seres lá em lugares específicos, e essa miscigenação diminuía, né, a raça, a qualidade das raças. Tinha toda uma pesquisa assim, bem, hoje bastante, vamos falar, bastante cheia de problemas para o que se fala hoje, né? Bem, vamos caminhar. E alguma das pessoas ali que foi avançando um pouco nessa ideia de saindo um pouco ali do fixismo era, por exemplo, foi a ideia de Lamarck, né? Também, eu acho que é muito importante quando vocês virem os slides, vocês olharem as datas que essas pessoas viveram aqui, né? Então, você vê que a gente vai caminhar para cada vez mais próximo da idade de hoje, mas que vários deles viveram ali conjuntamente, né? Então, assim, em mesmos momentos, ou em momentos parecidos, tá? E outra coisa, em alguns momentos vão ter até umas figuras de livro didático, assim, que talvez vocês já tenham visto, tá? Algumas são até de aulas que eu dou, mas para a gente estar relembrando. Bem, então Lamarck, ele falava que os seres, eles surgiam ali por geração espontânea e havia ali um aumento sucessivo de complexidade. E eu não vou falar aqui sobre geração espontânea, né, e como eu disse que não ia entrar nesse assunto, mas aqui a ideia basicamente era que os seres surgiam a partir da matéria, não simplesmente a partir de cruzamentos, né? Então, que isso poderia acontecer, né? Alguns organismos surgiriam a partir de roupas sujas, lodos, nos leitos de rio, algumas coisas assim, né? Haviam criações espontâneas, né? Geração espontânea, que eles chamam, né? Que era a discussão da biogênese e da abiogênese. Bem, mas Lamarck era um dos que acreditavam na geração espontânea, mas ele acreditava ali que esses seres surgiram por geração espontânea e depois cada vez mais foi tendo um aumento sucessivo de complexidade nesses organismos, né? E quando a gente fala até de aumento de complexidade, interessante porque vem uma ideia de direcionalidade. As coisas estavam se dirigindo para ter uma complexidade maior. Então, seres simples e cada vez tendo uma complexidade maior. Parece que você traça uma reta, traça um caminho, né, para as coisas. E dentre as coisas que Lamarck colocou, que foi um das primeiras pessoas que colocaram isso, é que os seres eles se transformavam e eles sofriam interferência nessa transformação de fatores ambientais, né? Então, o ambiente podia forçar algumas mudanças de hábitos nos organismos que levavam eles a desenvolver ou atrofiar algumas estruturas, que eles chamavam ali do lei do uso e desuso, né? E então eles sofriam essa influência do ambiente. Além disso, essas características eram transmitidas aos descendentes ao longo das gerações, né? Então, essa lei da transmissão das características adquiridas ali, né, que eles chamam. Então, por exemplo, ele dava o exemplo das serpentes, né? Eles viviam ali em uma condição onde eles tinham que rastejar, não utilizavam muitas pernas, então aquilo ia sendo atrofiando, né? Até que as serpentes atuais não têm mais pernas. E isso era passado ali pelos descendentes, porque eles não precisavam utilizar aquilo,
e aquilo acabou se perdendo, né? E foi transmitido para os descendentes nas próximas gerações. E, assim, na verdade, não sei se Lamarck fala assim que ele teve uma baixa aceitação, mas ele até que teve aceitação, talvez não ali no momento que ele criou essa teoria, mas depois ela foi bastante até utilizada. Mas ela tinha problemas. Ela tinha mecanismos não muito convincentes, né? Assim, na verdade também não muito explicados de como isso aconteceria, né? Você falava que isso acontecia dessa forma, mas não se tinha muito como provar esse tipo de coisa, né? Eles não tinham não conseguiam provar mecanismos, mostrar mecanismos como isso funcionava. E também não tinha muitas relações de parentesco entre os seres, né? Se você fala de um ser ali que surgiu ali por geração espontânea e aquilo ele foi mudando ali de complexidade, ele muitas vezes tem uma dificuldade em falar de relações de parentesco. Além dele falar de pouca referência nessa parte de sucessão biótica, tá? Também. O Bem, acho que Lamarck é famoso, né? Não vou me prender tanto tempo aqui falando dele. E então, Lamarck dando essa ideia da geração do lei do uso e desuso, da geração espontânea, seguida ali da aumento de complexidade, e, e aí vem outras ideias. Outra ideia que talvez o ponto aqui da nossa reunião são as ideias de Darwin, né? E Darwin, ele coletou bastante dados viajando ao redor do mundo num navio, né, HMS Beagle, e ele viajou para vários lugares. E talvez o que tenha tido mais relevância, né, ou pelo menos o mais famoso, foram as Ilhas Galápagos, né, onde foi principalmente ali também com os tentilhões, né, aqueles pequenos passarinhos. Interessante que isso é até importante, mostra um pouco da importância da gente ver outras áreas de estudo, né, e que era talvez até mais comum antes do que é hoje, as pessoas estudarem várias áreas do conhecimento. Darwin, ele se baseou bastante nas ideias de Thomas Malthus, né, de crescimento populacional e de produção de alimentos. E quais eram essas ideias, né, de Malthus? Malthus falava sobre o crescimento populacional que estava acontecendo numa certa velocidade e do crescimento com relação à produção de alimentos. E que ia haver uma hora onde o crescimento populacional ia passar, né, dessa quantidade de alimentos que eram produzidos e que ia gerar vários problemas, fomes, mortes, esse tipo de coisa, né? E Darwin tenta aplicar isso ali, né, na teoria. Ele olha isso e tenta ver como isso influenciaria nas diversas populações de organismos, né? E aqui só mais ou menos para a gente ter uma ideia de como essas conclusões de Darwin podem ter caminhado, né? Então você imaginando ali que as populações de organismos elas tendem a crescer. E imagina e esse crescimento, se você tem um ambiente ali completamente favorável, né? Ele é grande, né? Você tem comida à vontade, tem espaço. Então a população, a tendência dela é crescer. Você não é controlado ali por doenças. Só que a gente sabe que existem diversos fatores que controlam esse crescimento. Por exemplo, alimentação, espaço, doença, diversos fatores climáticos também, predadores. Então, a primeira conclusão que você tira disso é que se você tem uma população que cresce e esse crescimento é controlado por fatores ambientais, muitos desses indivíduos ali vão morrer e não vão deixar descendentes, né? E outra coisa que era importante na ideia de Darwin é que havia uma variação dentro de uma população com relação a diversas características.
como você vê nos homens, né? A gente tem pessoas mais altas, mais baixas, com pele mais clara, mais escura, diferentes tamanhos de nariz, de braço, mais gordinhas, mais magrinhas, né? Então, da mesma forma que existe essa variação populacional dentro dos seres humanos, existe essa variação populacional dentro das diversas espécies, né? E então aí a gente chegaria numa segunda conclusão, que os indivíduos que sobrevivem e conseguem se reproduzir, eles são os que possuem talvez melhores características para se adaptar a um ambiente, né? E aí vinha um quarto fator, né? Os indivíduos, as características desses indivíduos são herdadas pelos seus descendentes. Então, qual que é uma última conclusão, que é uma conclusão lógica, né? Então, você tem indivíduos que sobrevivem e estão melhores adaptados ao ambiente, e são eles que vão sobreviver. Essas características, elas vão ser, então, transmitidas para os seus descendentes com características mais relacionadas à adaptação dos organismos que melhor se adaptam, são as que vão ser transmitidas por descendentes, né? E essa é a ideia da seleção natural de Darwin, né? Então, o ambiente ele ia estar selecionando os organismos melhores adaptados, e eles eram que iam estar passando suas características para os seus descendentes, né? Então, mais ou menos para a gente conseguir enxergar um pouco disso, né? Aqui seriam aqueles tentilhões, né? Onde um ancestral comum. E o que Darwin percebeu, né? Que nas diferentes ilhas ali de Galápagos havia diferentes tentilhões com algumas características diferentes, né? Tamanho de bico, cor, tamanho do animal, né? Que eram classificados ali como espécies ali diferentes, né? E vinha que alguns tinham mais facilidades para comer sementes, outros para comer flores, outros para se alimentar de insetos. Então, e aí, pensa, ele dentro dessa, cara, vendo isso, ele ele bola essa ideia, né? Ele pensa naquela ideia, onde haveria aquela seleção natural que seria capaz ele de estar formando essas diferentes organismos, né? Essas diferentes espécies, né? Então, e ali era interessante porque como havia diferentes ilhas, né, com diferentes características, então facilitava, né, a presença de diferentes espécies, meio que não mistura, né, as populações de tentilhões, né? Eles ficavam ali separados em diferentes locais. Então isso permitiu visualizar mais facilmente, né, essa variação dos tentilhões, né? Porque se você tem uma população variada, mas que ela vai tendo cruzamento entre si, essas diferenças muitas vezes não ficam tão claras, né? Mas espécies que estão ali isoladas, isso começa a ficar bem mais fácil de ser visto, né? Isso é interessante. E essas ideias, elas também conjuntamente, né? Teve o Wallace, né? Que foi outra pessoa ali que foi importante ali nessa ideia do teoria da evolução. E ele chegou a conclusões muito similares à de Darwin, né? Quando ele trabalhava aqui na América do Sul, também no arquipélago malaio, ele chega a enviar uma carta para Darwin, né? Eles redigem um documento junto para a Sociedade Linneana de Londres, né? Falando sobre a teoria evolutiva. E assim, até tem bastante discussão em relação a essa parte de Darwin e de Wallace juntos, né, sobre a pessoa falando, Darwin pegou os dados de Wallace, o Wallace foi quem realmente teve a ideia, que não sei quem, então Darwin é um charlatão, todas essas coisas. E assim, sempre vão querer criar briga, né, polêmica sobre essas coisas. Mas quem escreveu, né, logo depois disso, né, isso
tem a publicação da Origem das Espécies, né, que foi Darwin que publicou o livro, né, mas primeiro que foi o que mais ficou conhecido. Então, daí você já vê que ele publicou primeiro, né, escreveu primeiro. Então, isso, ele ficou mais conhecido por causa disso, né. Inclusive, o próprio Wallace fala que Darwin teve mais proeminência na teoria do que ele mesmo, né, inicialmente. E, se eu não me engano, o Wallace até escreveu um livro que chamava Darwinismo, né? Então, assim, é até difícil você imaginar que... Mas, bem, isso fica para uma outra discussão, é bem interessante. Eu já vi uma palestra sobre isso. O cara falava, pegando as cartas, querendo falar, mostrar lá que Darwin pegou a ideia de Wallace. Mas foi tudo bem. Bem, e a seleção natural é um ponto muito importante que a gente tem que lembrar da ideia de Darwin. Muito, muito importante. Outro ponto muito importante é a ideia de organismos descenderem a partir de ancestrais comuns. Tá? E aqui, bem aqui no canto, né, é uma dos cadernos da anotação de Darwin, ele faz essa figura aqui, que é uma figura bem famosa também, né? Tem esse I think, né, que ele pensava lá, a ideia dele, né? Onde aqui tem um ancestral comum e aqui tem o A, B, C, D, né? Que seriam as diferentes espécies, né? Então, essas espécies vindo ali a partir de um ancestral comum, tá? Essa era a ideia ali de Darwin, tá? Mas, ali no momento ali que Darwin explica, tem várias coisas que ele não consegue explicar. Por exemplo, ele não consegue explicar qual que seria a origem da variabilidade, né, das variabilidades nas populações. Como que ocorreria essa mudança nas populações, né? E nem como essas características eram transmitidas para os descendentes. E o que é um fator ali muito importante que foi talvez explicar, vamos chegar como isso foi explicado ali mais tarde, né? Darwin ele também trata de assuntos, por exemplo, como seleção sexual, né? Ele, em 1871, ele escreve um livro que chama A Origem do Homem e a Seleção Relacionada ao Sexo, né? E ele tem até uma frase lá que fala que esse tipo de seleção não depende da luta pela existência, mas sim da luta travada pelos machos visando a posse das fêmeas, né? Então, essa seleção sexual seriam machos mais bem dotados com características próprias, né, de cada raça, né, cada espécie, na verdade. Essas características faziam com que ele tivesse maior chance de se reproduzir, né. E é bem interessante, a gente também não foca muito aqui da nossa discussão, né, mas esse é um tipo de seleção interessante, porque muitas vezes até parece que ela vai caminhando contra a seleção natural, né? Muitas vezes tem várias características que parecem que são que mais atrapalhariam o organismo do que auxiliariam aquele organismo. E elas são selecionadas, né? E então a importância desse tipo de seleção, né? Mas não vamos entrar muito detalhado sobre isso. Outro fato que ele pega ali, Darwin, que ele utiliza muitos estudos ali no seu livro da Origem das Espécies, e, por exemplo, ele fala de registro fóssil, ele fala de seleção sexual, outra coisa, mas ele fala também da seleção artificial, né? E a seleção artificial, ela é utilizada aí desde que o homem é homem, quase, né? Então, diversas plantas, com animais, né? Os homens pegando ali os animais que têm melhor porte físico, os melhores cavalos, e cruzando e fazendo descendentes ali deles cada vez melhores, né? Ou isso com plantação também. Por exemplo, tem esse exemplo aí da mostarda silvestre, né? Que foram vários vegetais cultivados a partir da mostarda silvestre, o brócolis, couve-flor, repolho, tudo isso fazendo variações ali naquele
organismo, né? Isso, então essa seleção artificial é nada mais é do que esse processo de seleção ocorrendo, mas com os humanos, né? Fazendo essa seleção dos organismos, né, que vão reproduzir, né? Então, selecionando o que eles querem, as melhores características para poder utilizar, poder pegar esses organismos para reproduzir, né? Então, isso era um ponto bastante, um dos pontos que Darwin utiliza ali para falar ali da seleção natural, né? Falando, a seleção artificial acontece e seria mais ou menos dessa forma, né? Então, é um ponto bem interessante. Outra coisa, e esse aqui eu vou ter que passar muito rápido, tá? Que é. Já são 8h30, né? Então esse aqui eu vou ter que passar bem rápido, que é Mendel. Ele foi. Mendel é conhecido como o pai da genética, né? Ele fez várias pesquisas utilizando ervilhas, né? E na verdade, ervilhas foi o primeiro modelo de Mendel, que ele, na verdade, o que ele selecionou como sistema modelo para utilizar, né? Mas ele começou a trabalhar com vários outros modelos, ele trabalhou com rato, trabalhou com abelha, mas no final das contas ele acabou selecionando as ervilhas de jardim, né, para trabalhar. E ele estudou como é que a herança, né, como que acontecia a herança de diversas características desses organismos, né. Então ele vê ali plantas de ervilhas altas, outras baixas, coloração das sementes, a rugosidade delas, o formato. Então ele seleciona várias características delas e consegue perceber padrões, né, de características dominantes e características recessivas, né. Então ali ele começa a estudar como que a herança genética ia passando de um organismo para o outro. E eles, Mendel e Darwin, eles não tiveram nenhum contato, né, assim, de troca de ideias, nada desse tipo de coisa. Tem uma teoria de que na casa de Darwin, quando ele morreu, tinha um trabalho de Mendel lá que ele não tinha aberto, mas assim, só fala muita coisa, né? Mas o fato é que pelo menos Darwin não escreveu nada sobre isso, né? Mas eles, se você mais uma vez vê as datas deles, né, eles trabalharam em períodos bem próximos, assim. Entretanto, a gente tem uma ideia de que, pronto, Darwin publicou ali a ideia da teoria da evolução e aquilo estourou, né? E aí foi aceito pela comunidade científica e cada vez colocando ali mais dados e pronto, né? E acho que as pessoas que trabalham com ciência já imaginam que a coisa não foi assim, né? Teve muitas outras ideias ali que foram levantadas, muita discussão em cima dos dados. Teve vários momentos, né, onde até alguns dos evolucionistas aí, os famosos falam que até ali no início da década de 900, que eles chamavam de eclipse do darwinismo, né, onde o darwinismo sofria baques ali muito grandes, né? Bem, mas um dos grupos que tratou sobre isso estava ali na disputa ali de falar como os organismos, né, eles variavam, como acontecia essas variações neles, né? E eram os neolamarquistas, né? E é bom a gente ver isso porque esse termo hoje ele é meio requentado, sabe? E aula que vem, não, próximo, daqui a 15 dias, quando a gente for falar um pouco mais sobre a teoria da evolução, né, a gente vai falar um pouco sobre Lamarck de novo, de uma outra forma, né, uma outra pegada, mas usam esse termo para, hoje em dia, chamando de neolamarquista, né? Mas esse termo, na verdade, é errado, né? Os neolamarquistas foram logo ali perto de Darwin, né? Depois ali de Lamarck, mas concorrendo ali junto com Darwin, né? E um deles era esse Cope, né? Edward Drinker Cope, e ele
tinha bastante estudos na área de paleontologia, esse tipo de coisa, ele publicou bastante coisa mesmo. E ele tinha uma lei que ele chamava Lei da Aceleração e Retardação do Desenvolvimento. Então, o processo evolutivo, para ele funcionava por adição ou redução de etapas embrionárias. E aí eles produziam diferentes traços e geravam novas espécies, né, a partir dessa retardação e aceleração de etapas embrionárias, né? E ele falava assim, né, que a seleção natural eliminava os não adaptados, mas não criava as adaptações. E eu acho interessante, eu até marquei isso aqui, e eu marquei em outros lugares também, porque muitas das frases que são utilizadas para falar sobre a teoria da evolução, né? Olha como elas são antigas, né? Isso é de 1800. E isso é hoje bastante falado ainda, né? Quando olha, a seleção natural, a seleção natural não é capaz de criar novos órgãos. Ela elimina essas pessoas, os que não eram adaptados, mas ela não tem capacidade de criar esses novos olho, asa, esse tipo de coisa, né? Então isso a gente ouve muito hoje ainda. Mas esse argumento era um argumento muito antigo, é de 1800 e pouco, né? Então, para mal ou para bem, né, esses argumentos estão aí até hoje. E ele utilizava essas ideias da lei do uso e desuso também, né? Então, por isso ele estava dentro classificado como um neolamarquista, né? Apesar de Cope falar que nunca tinha lido os trabalhos de Lamarck. Ele falava muitas coisas parecidas, né, de mecanismo, mas falava que nunca tinha lido os trabalhos de Lamarck. Outro cara que era Packard, Alpheus Packard, ele é outro neolamarquista, esse falou que leu os trabalhos de Lamarck, tá? Mas ele tinha até uma frase bem interessante também, né? Isso aqui foi uma frase dele, né? O presente escritor, contrário aos puros darwinianos, acredita que muitas espécies, especialmente categorias de gênero e famílias, têm sido produzidas por mudanças no ambiente, atuando frequentemente com mais ou menos rapidez sobre o organismo, resultando por vezes em um novo gênero ou mesmo em uma nova categoria de família. A seleção natural, atuando por meio de milhares e às vezes milhões de gerações de animais e plantas, frequentemente opera muito lentamente. Então, o que eu grifei aqui nessas duas frases, que é bem interessante desse neolamarquista, né? Do Packard. Primeiro, olha aqui, Lamarck. Tem sido produzidas muitas espécies por mudanças no ambiente. Isso é uma ideia que era também presente no Lamarck, né? Mudanças no ambiente influenciavam os organismos e fazia com que eles sofressem, né, essas alterações ali, né, motivava essas alterações, né? Então, um ponto, né? Apesar de que mudança no ambiente era algo que começou, a influência do ambiente nos organismos era algo que a gente vê em outras ideias também, né? Inclusive Darwin, né? Não da mesma forma, né? Mas acredita-se que o ambiente também como um fator ali que importa, né? Bem, e outro que é interessante, né? Olha de novo como vários dos argumentos são muito antigos, por exemplo, são ali de 1800. A seleção natural ela é muito devagar, ela atua muito devagar, opera muito lentamente, a gente precisa de coisas que aconteçam mais rápido, ela não explica muitas coisas porque ela é lenta. Então, várias pessoas que estão acostumadas a conversar e discutir sobre esse assunto veem esse argumento hoje, ou pelo menos hoje muitas pessoas falando sobre isso, né? E isso argumento também não é novo, tá? Bem, tem outras pessoas, né? Esse Alpheus Hayat também, que também estudou vida de molusco, falava sobre o uso e desuso, barra ambiente, como que isso levava a retroceder estágios evolutivos
de algumas estruturas ou fixá-las, né? Então era o uso e desuso que influenciava ali também, que levava, tinha uma relação, né, dessa ideia deles de uso e desuso e de como dessas variações nos estágios evolutivos, né? Isso fazia com que essa ideia era para fazer com que isso acontecesse mais rápido, né? E inclusive o próprio Darwin ele adicionou essa na sexta edição, né, da Origem das Espécies, ele trata sobre isso, né? E ele fala, né, que se as espécies têm sido modificadas através desses modos rápidos, né, de transição, ele não podia ter não tinha uma opinião formada sobre isso, né? Mas ele trata dos trabalhos de Cope, né? E de certa forma aquelas ideias eram aceitas, porque realmente havia uma dificuldade de explicação de muitas coisas. Por exemplo, inclusive quando você falava de registro fóssil, Cope ele trabalhava muito com registro fóssil, né? Então, muitas vezes no registro fóssil tem um surgimento, assim, muito rápido e desaparecimento muito rápido de organismos, né? Você... E isso muitas vezes era um dos pontos que dificultava as explicações de Darwin. Muita gente discutia por causa disso. Depois a gente vai ver ideia sobre isso melhor, né? Mas essa ideia era muito aceita, tá? Bem, e como no meio da briga, né? Chegam ali depois de Darwin o que eram chamados dos neodarwinistas, né? Outra vez esse termo ele foi requentado, né? Porque utilizam o neodarwinismo para coisas muito modernas, né? Mas os neodarwinistas eles surgem ali junto com os neolamarquistas ali um pouco depois ali para responder várias dessas coisas várias desses logo depois de Darwin, né? Nessa discussão muitas vezes com neolamarquistas ou com outras ideias ali que estavam surgindo, né? E esse foi um dos caras mais famosos do neodarwinismo, né? Que foi August Weismann. Ele era alemão. Eu não sei pronunciar muito bem o nome dele. E ele foi contrário a essa ideia de herança através de caracteres adquiridos, né? Ele, por exemplo, tem um experimento de cortar, né, os rabos dos camundongos de várias e várias gerações e mostrar, né, que os próximos camundongos, aquilo não influenciou em nada, né, o fato das últimas gerações manterem o rabo, né, dos camundongos, né. Então, se aquilo era indo contra essa ideia dos caracteres adquiridos, né, herança dos caracteres adquiridos, de lei de uso e desuso. Então, ele foi um cara muito forte. Ele também traz a ideia da teoria do plasma germinativo, né, responsável pela hereditariedade, e o plasma somático, né, que seriam as células do restante do corpo, né. Então, as ideias bem interessantes ali para a época. E ele era um defensor bem radical ali do neodarwinismo, né, entre os neodarwinistas, né. Para ele, né, a seleção natural, ele agia, explicava tudo, né, era um poder onipotente ali, quando ele falava, né. E, bem, tendo um salto um pouquinho mais para frente, né? Como que essa guerra acabou, né? Então começou a surgir ali fatores ali muito importantes, né? Por exemplo, os dados ali de Thomas Morgan, né? Ele foi prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. E eu até, assim, como eu falei por questão do tempo, né? Eu não consegui desenvolver muito bem a parte entre Mendel e ele, né? Que Mendel que demonstra essa parte da herança, tem um grupo dos neo-mendelianos também ali, né? Que são bastante importantes. Aí eu tive que dar esse salto para a gente conseguir chegar aqui, né? E Morgan, ele demonstra a conectividade entre os genes e os cromossomos. Né? A gente nunca estava falando ali de herança, né? Que era o que Mendel falava, né? Que Mendel começou a demonstrar ali como é que era
a transmissão das heranças, desses caracteres, né? Então, teve algumas pessoas depois dele, e Thomas Hunt foi uma das pessoas ali muito importantes na genética, que ele demonstra essa conectividade, e os trabalhos dele são tão detalhados ali, né, para a época. Ele propôs os cromossomos que pareados, né, que realizariam troca de informações, e aqui, né, mais ou menos uma imagenzinha, né, os cromossomos pareados, aquelas trocas de informação genética nos cromossomos, né, e ele que traz essa ideia, né, dos crossing overs, ele fala dos cromossomos como cordões de contas, né, que é um termo que a gente utiliza bastante. Então você vê que isso era bem ali, bem no início de 1900 e alguma coisa, 1930, né, que tinha muitos trabalhos. E para você ver como até aí tinha muito problema, esse que é muito famoso, né? Ele não acreditava que a seleção natural providenciava mecanismos para explicar as adaptações. Então, você vê que não foi um caminho muito fácil, né? A gente tem tendente a acreditar que ali Darwin propõe ali os mecanismos na seleção natural e aquilo sai varrendo o meio científico, né? E não foi assim. Então você vê que até ali meados ali de 1930, havia ainda muita discussão em cima das ideias ali de Darwin e se elas eram capazes ou não. Até hoje existe, né? Mas ali era muito mais forte. Né? O... Bem, e quando que que talvez a evolução tenha ali ganhado a sua maior força, né? Desde ali dos trabalhos de Darwin. Vem ali principalmente com a síntese moderna da evolução. E tendo como um dos seus principais proponentes Theodosius Dobzhansky. Né? Então, ele trabalhava ali com moscas da fruta, né, com Drosophila, e ele via variações cromossômicas, né, nesses organismos. A gente vê ali que Morgan, né, traz essa ideia, é ele quem apresenta, né, conectividade entre genes e os cromossomos, né, entre a transmissão da herança genética e os cromossomos, né, e os genes que estão ali dentro. E Dobzhansky, trabalhando ali com essas variações cromossômicas, ele é um das pessoas importantes para juntar as duas coisas. Essa parte genética com o trabalho de evolução. E qual que foi a ideia dele? Ele trabalhava com Drosophila, né? E ele trabalhava com mais de uma espécie de Drosophila. E ele via que esses diferentes organismos, eles não conseguiam muitas vezes gerar descendentes entre eles que eram férteis, né? Eles geravam ali descendentes, não conseguiam gerar descendentes viáveis, na verdade, né? Esse é o termo. E aí ele traz essa ideia, né? Onde você tem duas populações de uma mesma espécie ali que no caso eles vão falar Drosophila, né, de mosca, e essas populações ele muitas vezes são isoladas, têm lugares diferentes, né? E aí aparecem novas mutações naqueles organismos. E depois de muitas gerações, muitas vezes essas mutações, essas novas características, né? Elas se fixam ali naquelas populações, duas populações separadas diferentes, e você forma assim duas espécies diferentes, né? Então, Dobzhansky tem até essa frase, né, que fala que deve ser reiterado que a genética, como uma disciplina, não é sinônimo de teoria da evolução, nem a teoria da evolução sinônimo de qualquer subdivisão da genética. No entanto, é verdade que a genética tem tão profundos aportes ao problema dos mecanismos da evolução que qualquer teoria evolutiva que desconsidere os princípios genéticos estabelecidos é falha na sua origem. Né? Então, é ali com Dobzhansky e com outros, né? Por exemplo, Haldane, Ernst Mayr, né? Que foi um dos
talvez os grandes nomes da evolução, né? E que vê essa síntese moderna da evolução. Então, eles trabalhavam com a variação genética em uma população, a ideia deles de evolução, né, que é a variação genética em uma população conduzindo à formação de novas espécies. Então, eles somavam, né, os conceitos da teoria evolutiva de Darwin e da genética mendeliana. E tinha vários aspectos nessa síntese moderna da evolução, que era, por exemplo, a recombinação, né, que a gente viu, quando a gente vê aqui no... Eles utilizavam essa recombinação dos cromossomos, né, como forma de adicionar ali variação nos organismos, né? Então, além disso, né, a ideia de mutação, onde vocês têm uma mudança no material genético, né, no DNA, e essa mudança leva à formação de novos alelos, né, de novas características também. Essa hereditariedade, onde essas mudanças, né, iam ser transmitidas, escrevi aqui errado, né, para os descendentes, e também utilizando as ideias de seleção natural de Darwin para isso, né. Então agora você tem um local, uma explicação que consegue juntar ali as duas coisas, né? E é principalmente a partir daí, né, onde a teoria da evolução ali ganha sua maior força, né? E começa a juntar bastante dados, né? Essa síntese moderna da evolução e várias outras coisas começam a ser bastante mais esquecidas ali, né? Porque ali ela ganha um poder muito forte nessa teoria da evolução. Porque ela tem ali um lugar para agir, né? No DNA. Então, você tem ali vou ver se eu consigo explicar um pouco melhor disso na aula que vem, de como ela realmente está a evolução atuando no DNA ali, né? Mas basicamente você vai ter ali o material genético, e ele sofre ali alterações, e várias vezes essas alterações, elas, na grande maioria dos casos, elas não influenciam, né? Ou quando elas influenciam muitas vezes negativamente, né? Formando ali proteínas truncadas e todas essas coisas, e muitas vezes formando organismos que não são nem viáveis, né? Por causa da falta ali de um gene ou outro. Mas algumas vezes essas alterações geram características novas, né? Isso aí vai ser influenciado ou não, vai ser fixado ou não na população, né? E a gente vê isso, e atualmente a gente está vendo isso acontecendo, né? De uma forma muito forte, né? Está vendo essa pandemia, né? Várias vezes a gente vê novas cepas ali do vírus surgindo. Nada mais é isso acontecendo, mutação no material genético, ali de forma aleatória ali no material genético, né? E várias dessas mutações ele não vão ser fixadas, mas de vez em quando vai surgir uma que vai fazer com que o vírus fique ali um pouco diferente. Alguma das proteínas do vírus fique ali um pouco diferente. E isso muda como aquele vírus vai, se ele vai infectar de forma mais fácil, ele vai ser mais, se ele vai ter mais dificuldade de ser reconhecido pelo organismo. Muitas vezes você tem até aqueles problemas, né, que tem se discutindo ali sobre as vacinas. A vacina vai funcionar nessas outras cepas, porque muitas vezes o local onde sofre aquela mutação, né, poderia atrapalhar o reconhecimento do nosso sistema imune e reconhecer de uma forma diferente, né? Então, do que reconheceria aquela primeira cepa viral, né? Então a gente meio que está vendo isso hoje acontecer muito fortemente, né? E muito disso aí vem aqui, ó, dessa junção, da síntese moderna da evolução, né? Que ganha ali bastante força. Mas
depois disso, né, a vida da evolução ali, da ideia da teoria da evolução, ela foi tranquila? Será que são a partir de novos mecanismos aí que a gente tem, porque a gente está falando aqui, a síntese moderna da evolução, ela se dá aqui basicamente, botei a data, né? Mas Dobzhansky que escreveu isso em 37, né? É basicamente por aí, entre 1930 e 1940 é que ela tem a sua confecção ali mais fortemente, né? Então, depois disso teve muita coisa para caminhar, né? Então, e a gente vai, pelo tempo, vamos discutir isso melhor na próxima aula, né? Dados mais recentes de como foi como é que a evolução ali caminhou, né? Eu acho que, deixa eu continuar. Então, eu acho que é mais ou menos isso, para a gente começar a pensar um pouco na teoria da evolução. Eu não sei como é que vocês fazem aí agora, Alexandre.